Olá pessoal, hoje eu vou fazer para vocês uma resenha, vou dar o significado, sim, tem um grande significado essa obra aqui. Pedro Coelho, gente, o pessoal da minha livraria me enviou para me seduzir, viu? Porque que obra, essa versão aqui da Texugo tá demais. Então eu vou contar para vocês, fazer um resumo rápido, porque a história é bem curtinha, mas ela é espetacular. Eu vou te dar o significado aqui, você vai ver. Que história espetacular. Então vem comigo, curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Então vamos lá, gente. Vamos dar um resumo aqui da história rapidamente. Porque a história é rápida mesmo. 4 coelhinhos moram numa toca debaixo de uma árvore. A mãe lhes diz: vocês podem passear pelos campos e pela trilha, mas não entrem na horta do senhor Gregório. O pai de vocês entrou lá e se tornou uma torta, ou seja, ele foi morto. Os 3, que eram bonzinhos, foram passear pela trilha e colher amoras. Pedro, entretanto, diz o texto, foi diretamente para a horta. Qual é a proibição? Você não pode entrar ali. Então é ali que eu quero entrar. Bem parecido conosco, os homens. Então, Pedro passou pela cerca e começou a comer tudo o que via, até que ficou enjoado. E aí, ele se encontrou com o senhor Gregório, que começou a persegui-lo. Ele ficou com tanto medo que não lembrava mais o caminho de volta até a cerca. Na fuga, ele foi perdendo seus sapatos, suas roupas. Ele ficou preso em uma tela de groselheiras e pensou que era o seu fim, o que o fez chorar muito alto, fazendo com que algumas andorinhas o escutassem. Elas vieram até ele e lhe disseram para não desistir. Ele se soltou e fugiu e pulou dentro de um regador. Ao espirrar, o senhor Gregório o ouviu e começou a caçada novamente. E o coelhinho, mas ele conseguiu escapar mais uma vez. Sem fôlego, Pedro decide descansar um pouco. Sem sapatos, sem o seu casaquinho, que ele havia perdido lá na cerca, todo molhado e completamente perdido. Ele então chegou a uma porta no muro, mas ela estava trancada. Mas ele continuou perdido em sua jornada em busca de salvação. Ao encontrar uma ratinha, Pedro começou a chorar, pois ela estava com a boca cheia e por isso não podia instruí-lo e mostrar o caminho de salvação para ele sair dali da propriedade do senhor Gregório. Pedro então chegou a um laguinho em que estava lá uma gata. Como seu primo já o havia alertado sobre os gatos, como os gatos eram perigosos, ele achou por bem ficar longe da gatinha. Por fim, Pedro acabou encontrando a saída. Correu o mais que pôde, sem olhar para trás. E aí, a história termina exatamente assim. Lamento informar que Pedro não se sentiu bem naquela noite. Sua mãe o colocou na cama, preparou um chá de camomila e deu para Pedro uma colherada na hora de dormir. Já espuminha, estopinha e cotonete comeram com leite e amora no jantar. Então a história se encerra aí, mas vamos por partes. Já vou explicar aí o sentido da história. Primeiro, a importância de ler grandes histórias para os nossos filhos. Contos como, por exemplo, já indiquei aqui para vocês os fabulosos coloridos que tem na minha livraria. Mágico de Oz, por exemplo. Gente, se existe um jeito lúdico, divertido de ensinar, é assim. Com grandes histórias. Só para você ter uma noção, esse livro aqui, eu tenho 4 filhos. Um de 14, 6, 4 e 1 ano. Lemos todos. Todos. E todos interessados. Agora mesmo, ontem eu acho, eu cheguei ali, esse livro estava ali, na mesa, e meu filho estava lá dando uma olhadinha. Meu filho de 14 anos. É um tipo de obra legal, todo mundo vai gostar. Todo mundo mesmo. E se existe um jeito lúdico de ensinar, é assim. Porque as histórias, elas envolvem. As histórias, os contos, são uma maneira de viajar sem sair de casa. As histórias são a formação do imaginário. Podia falar uma hora só sobre isso, hein? A formação do imaginário, o quanto que isso é importante. As histórias, elas são uma maneira de nos tornar humanos, corajosos, piedosos. As histórias de bichos que falam, dragões, bruxas e de todas as coisas de outro mundo servem justamente para nos conectarmos ao nosso mundo. As coisas que não existem nos ajudam a nos lembrar e nos maravilhar com as coisas que existem. Eu já falei isso na minha resenha sobre o Mágico de Oz. Assista. Os rios, cor de sangue dos contos, servem para nos lembrar que os nossos rios não são comuns e merecem ser mergulhados com a mesma atitude sagrada que Deus exigiu de Moisés diante da sarça. Tire a sandália dos seus pés, porque você está numa terra santa. Sim, todo o nosso universo, criado pelo nosso Deus para nós, é uma terra sagrada. Os céus proclamam a glória de Deus, diz a Escritura. A natureza é o nosso primeiro pregador sobre Deus. Portanto, contemplar a nossa vida, contemplar este mundo que nos cerca, é ouvir o próprio Deus. E essas histórias têm muito a ver com isso. Por isso, as histórias nos
maravilham, elas despertam o nosso senso de deslumbramento. É isso que você precisa. Você precisa se deslumbrar, seus filhos também. Segunda coisa, isso eu ensino de maneira mais detalhada no meu curso Homeschooling ao Alcance de Todos, mas leia várias vezes a mesma história em níveis diferentes. Se você quiser mais detalhes sobre isso, vai lá para o meu curso, que eu explico isso lá. Então, mas assim, de maneira mais resumida, você vai ler isso aqui para seus filhos. Por exemplo, minha filha de 4 anos. Eu só dou a liçãozinha mais básica, tá vendo? Desobedeceu o papai, o que aconteceu? Se deu mal. Simples assim, tá bom? E ótimo, e já é o bastante. Mas eu vou te dar um significado aqui da história que tem a ver com isso que eu acabei de falar, mas de uma maneira mais rebuscada. E seus filhos mais velhos, por exemplo, que é o caso do meu, poxa, que história, hein? Vão ficar deslumbrados. Então vamos lá. A mãe, ela tá lá, você vai ver se você adquirir o livro, como que ela se posiciona, assim, como se fosse um pregador mesmo. Olha aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas assim, ela tá aqui falando sobre o que não pode, o que não pode. É óbvio que ela está representando aqui a lei de Deus, o que é certo e o que é errado. Porque a mãe, ela é essa materialização de Deus para a criança. E ela está aqui dizendo, olha, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não pode. A casa do senhor Gregório, não pode. É sério, você não lembra de outro lugar que essa cena aqui é vista? É lá no Éden. É Deus dizendo, ali não pode. Tudo mais pode. Aqui tem a trilha, tem as amoras, aqui pode. Mas aqui não pode. E, diferentemente do que você ouve por aí, inclusive de cristãos, a educação tem que ser positiva, não pode ouvir não. Pelo amor de Deus, esquece esses caras. Tá louco, eu fico louco com essas coisas. Gente, a formação do seu filho começa pela lei, pela aplicação da lei. E é inclusive pela lei que ele vai ter noção de pecado e aí então ele vai chegar à graça. Mas enfim, sei que já é cristão, sabe disso. Então havia milhares e milhares de árvores, mas qual Adão quis? Justamente a que não podia. É impressionante. E Pedro é exatamente assim, o seu filho é assim. O proibido o atrai. A história é narrada dessa maneira, ó. Ele vai diretamente. Ele ouve a mãe dizendo, não vá para lá. E é para lá que ele vai. Ele nem hesitou. Ao ouvir que era proibido, ele foi. Paulo fala sobre isso em Romanos 7. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça, porque onde não há lei, o pecado está morto. De maneira resumida, o que Paulo está dizendo é, a lei é boa, mas eu sou mau. Eu sou tão mau que quando eu vejo uma placa escrito assim, ó, não pise na grama, isso gera em mim, por conta do meu pecado, um desejo absurdo de pisar na grama. Talvez eu nem estivesse com vontade de pisar na grama antes, mas a partir do instante em que eu vi a placa, eu falei, agora eu quero. Não pode? Agora eu quero. Então eu acho muito engraçado Freud e todos seus discípulos e depois outros tentando explicar os comportamentos bizarros do homem. E a Bíblia vem e explica de maneira muito sucinta. Vocês são maus e estão sempre em busca de uma aventura que envolva o proibido. Não é recalque, não é que vocês foram reprimidos, não é nada disso. O comportamento de vocês tem a ver com um desejo desesperado de fazer o que é mal. Mas, como no caso do pai de Pedro e no caso do próprio Pedro, tudo isso só lhe traz cansaço, medo e até morte. Sim, na estrada da aventura, do proibido, o pai de Pedro se tornou torta, ou seja, ele morreu. Nesta edição da Texugo, a gente tem um prefácio que enriquece demais a história. Aqui nos é dito que Beatriz Potter, a autora desta e outras histórias infantis, ela disse o seguinte, se fiz algo, ainda que pouco, para ajudar as crianças a apreciarem os prazeres simples e honestos desta vida, então tive uma pequena contribuição neste mundo. Aqui nesta história, nós temos duas propostas de vida. Uma vida honesta e simples, dos homens que são bons, e a vida aventureira e arriscada dos homens maus, que prometem o céu, mas entregam um inferno, com morte, cansaço, medo e angústia. Não foi isso que o Pedro enfrentou? Não foi isso que o pai dele experimentou? Mas veja como termina a história. A sua mãe lhe recebe e lhe dá uma sopinha, enquanto os seus irmãos comem pão com amora, ou seja, coisas mais saborosas. Então fica claro aqui que houve misericórdia para Pedro. Quer dizer, às vezes você faz burrada e não tem outra chance não, como o pai de Pedro não teve, morreu. Mas teve misericórdia para Pedro. Não sem consequências, é óbvio, não sem consequências. Ele, por exemplo, ele não está comendo ali naquele momento o manjar. Ele está comendo uma coisinha mais sem graça. Como na vida, devemos tomar cuidado com as decisões que tomamos, pois mesmo que tenhamos perdão, muitas vezes a gente vai ter que arcar com as consequências. Cuidado por onde você anda. Por que frequentar lugares em que você sabe, em que os outros que foram por ali se deram mal? E é isso que você vai ensinar
para os seus filhos. Mas é isso que os homens fazem. Lembra da fábula do escorpião e do sapo? O escorpião diz assim para o sapo: olha, eu preciso atravessar o rio. Por favor, seu sapo, me carregue no seu colo, me carregue em suas costas. E aí o sapo diz: eu não, você vai me picar. E aí então o escorpião diz: não faz sentido, porque eu irei fazer isso? Eu não sei nadar. Se eu te picar, eu vou morrer, então por amor de mim, por amor a mim, eu não vou te picar. O sapo pensou, é verdade, faz sentido. Mas lá no meinho, no meio do rio, o sapo muito feliz, e de repente ele sente uma picada. E aí ele fala, mas você vai morrer também, seu escorpião. Eu sei, mas é a minha natureza. Então o que o Pedro está fazendo é justamente seguir a sua natureza humana, pecaminosa, corrompida e escrava do pecado. Então aqui você tem uma excelente oportunidade para pregar o Evangelho. Você sabe o que é o Evangelho, não é? O Evangelho é o anúncio de que o homem é mau e ele precisa de um milagre, ele precisa nascer de novo. Ele precisa de Deus. O Evangelho não é um ajuntamento de regras, é muito mais do que isso. O Evangelho é um anúncio de que o homem não pode se salvar, que ele é escravo de sua natureza, que é necessário acontecer um milagre. Sabe? Milagre mesmo. Como o Mar Vermelho se abrindo. O novo nascimento não é um carimbo na testa, salvo, apenas. Sim, somos salvos, mas é muito mais. É uma mudança interior. Vai além. Tem uma questão jurídica de ser salvo no tribunal de Deus, mas tem essa questão também miraculosa. O ser salvo ali no tribunal já é um milagre também. Mas tem também esse outro milagre. O milagre de uma mudança interior. Deus tira o coração de pedra e nos dá o coração de carne. Então essa história é genial para que você anuncie o Evangelho ao seu filho. É maravilhoso e mostra a ele que a natureza dele é corrupta. E gente, essa edição, ela está em promoção, tá na minha livraria, de R$ 32,90 por R$ 23 apenas. É muito bem feita. Eu já comprei muitos livros aqui em casa para os meus filhos, livros assim bem para as crianças. Uma quantidade enorme de erros de português, negócio absurdo. Coisas básicas, separando o sujeito do predicado com vírgula, o vocativo não estava em vírgula. Negócio assim, pelo amor de Deus. Pontuação, não. Muito bem feita. E as ilustrações, gente, os meus filhos amaram. Como eu disse, todos os meus filhos leram comigo. Eu li para eles, até a minha filhinha de 1 ano. Ficaram lá quietinho, porque é uma história muito rápida. Então, você vai gostar, o link está aqui na descrição. Deus abençoe, até a próxima.